Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobre a lógica aristotélica. Diferentemente de Sócrates e de Platão, que acreditavam que a verdade era fruto de uma maiêutica que só conseguiria alcançar a totalidade quando a alma fechasse os seus ciclos de transmigrações e de reencarnações, Aristóteles acreditava que a verdade era possível desde que a racionalidade, a razão fosse bem organizada. Essa correta organização que permitiria o acesso da verdade ficou conhecido como analítica, que mais tarde os estoicos, se reapropriando da discussão de Aristóteles, chamaram de lógica. Então, a lógica ou analítica seria justamente um conjunto de reflexões que tinham por objetivo ordenar corretamente e garantir que essa ordenação permitisse ao nosso pensamento que acessasse efetivamente a verdade e que não se desviasse, por exemplo, não tendo lógica nas argumentações ou tentando convencer simplesmente pela via, por exemplo, dos sentimentos, a partir de uma deturpação de um raciocínio correto, tendo como objetivo último só mesmo a retórica. Quem fazia muito isso, de querer convencer pela via da retórica, eram os sofistas. Sofistas, a gente vai conversar ainda a respeito deles mais para frente, mas basicamente para eles pouco importava a verdade. O que na verdade estava valendo era conseguir converter uma opinião pessoal numa verdade. Para Aristóteles, a verdade ela é sim possível, e aí, para poder acessar essa possibilidade da verdade, é que nasceram esses conjuntos de regras que buscam orientar o pensamento, que, claro, hoje a gente vai começar a compreender. E para começar a organizar o pensamento, Aristóteles estabeleceu 3 princípios. Então, vejamos. O primeiro deles é chamado de princípio de identidade. Basicamente, ele quer dizer, ainda numa forma de tentar organizar o raciocínio, de que cada coisa possui a sua própria essência e um modo, basicamente, de ser que permanece idêntico, pelo qual ela pode ser percebida, pensada ou definida. Ou seja, uma coisa é na medida em que ela basicamente é o que é, Então, e claro que isso ganha mais sentido na medida em que a gente percebe os 2 outros princípios de uma ordenação correta de raciocínio. O segundo é o chamado princípio de não contradição, que diz que uma coisa não pode, ao mesmo tempo, existir ou ser pensada de um jeito contrário a si mesma, ou seja, uma coisa é e não pode ser outra coisa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, que quer dizer que se ela é e não pode ser outra coisa ao mesmo tempo, não há possibilidade de uma terceira possibilidade, senão a do próprio ser. Baseando-se nesses princípios, observa essa imagem. Ela é uma obra do René Magritte, um artista, um pintor surrealista, que diz que basicamente isso não é um cachimbo. A questão é que aqui a gente pode pensar efetivamente os 3 princípios, porque vamos pensar assim, o que seria o princípio da identidade? O princípio da identidade diz que isto é um cachimbo. O princípio da não contradição diria que isso não pode ser e não ser um cachimbo ao mesmo tempo, ou seja, ou é um cachimbo ou não é um cachimbo. E o princípio do terceiro excluído quer dizer que esse cachimbo não pode ser outra coisa senão um cachimbo. Bom, o que levou René Magritte a querer estabelecer exatamente uma pintura de um cachimbo dizendo que aquilo não era? Claro, trabalhar numa espécie de oposição aos princípios lógicos, mostrando que na perspectiva da arte as coisas podem ser mais do que elas aparentam ser. Claro que isso não vale necessariamente para a filosofia de Aristóteles, porque se a arte consegue dialogar com as metáforas, com as intencionalmente, falando assim, com essas contradições, no âmbito da filosofia e do desenvolvimento do raciocínio, o objetivo era ser o mais claro possível, sem abrir possibilidade para contradições ou outras formas de interpretação. E por isso, essa primeira estrutura de um raciocínio lógico deveria ser mantida para que a verdade pudesse ser encontrada e acessada. E uma vez estabelecidos esses princípios primários, a gente já tem, então, num segundo momento, o desenvolvimento das chamadas premissas que formam silogismos. Essa condição de premissa e silogismo tem a ver com a ordenação de raciocínios que vão seguir basicamente uma estrutura de uma afirmação, de uma segunda afirmação,
que seria complementar ou de algum modo relacionada à primeira, gerando uma conclusão. Claro que na prática e no dia a dia, os nossos silogismos são muito mais complexos do que uma constituição, por exemplo, de uma premissa ou de duas premissas e uma conclusão. Mas essa estrutura ainda em caráter, né, de caráter inicial tem como pressuposto entender as linhas que desenvolvem e permitem a tessitura de um raciocínio correto, para que depois, claro, a gente consiga dar saltos com maior profundidade de análise aí nos discursos lógicos. Para poder falar a respeito dessas premissas e de como elas se desenvolvem, eu me valho aqui de um filósofo, mas também, né, que é o conhecimento de Aristóteles, mas de um matemático do século XIX, que estabeleceu o que a gente conhece como diagrama de Venn. Então, John Venn, né, o desenvolvedor desses diagramas, ele basicamente estabeleceu uma forma gráfica que nos ajuda a visualizar, por exemplo, a reflexão a respeito dessa forma de ordenar o raciocínio, seguindo aqueles três princípios, mas agora também já outras formas aqui de reflexão e de profundidade. Então, observe, por exemplo, num exemplo bem simples ainda, a respeito, por exemplo, da menina bailarina, né? E aqui é só uma forma de a gente pensar uma situação em que eu tenho duas afirmativas. Uma que diz que a dançarina é uma menina de 14 anos, e a segunda afirmativa, que a dançarina não é uma menina de 10 anos. Então, as duas afirmativas seriam duas premissas, e essas duas premissas nem chegam a formar necessariamente um silogismo. A ideia aqui é só mostrar pela via do diagrama de Venn como que isso se manifesta. Então, a gente tem, portanto, um círculo maior, né, que compõe a ideia de uma menina de 14 anos, e no universo de coisas que essa menina de 14 anos faz, a gente tem o fato dela também ser uma dançarina. E aí a gente tem o segundo círculo, que representa a menina de 10 anos, e no universo de coisas que essa menina de 10 anos faz, não consta o fato dela ser uma dançarina. Pode parecer ainda muito simples esse tipo de raciocínio, mas a ideia de fazer esses diagramas nos servem, sobretudo, para entender se as conclusões que queremos chegar estabelecem logicamente as conexões com as nossas premissas. E isso vai se evidenciar quando a gente se vale de um segundo exemplo. Então, veja lá. Quando a gente fala de um silogismo clássico, né, um exemplo clássico, de que diz que todo homem é mortal, a primeira premissa. Segunda premissa, Sócrates é homem. Então, qual seria a conclusão disso? Logo, Sócrates é mortal. Ora, falando assim, a gente percebe exatamente que a gente, para poder instituir esse diagrama de Venn e perceber que há conexão entre as três frases, a gente pensa assim, então, que todo homem é mortal. Para isso, a gente vai converter homem em H e mortal em M. Na verdade, essa conversão se dá só para simplificação dos nossos gráficos ou do nosso diagrama de Venn, para a gente poder visualizar melhor. Então, quando a gente coloca dentro do universo dos mortais, que seria aqui a premissa maior, e vale lembrar então que para poder estabelecer esse diagrama de Venn, a gente começa pela premissa maior, ou seja, pela informação ali que seja mais abrangente e que possa comportar todas as outras afirmativas ou outras premissas. Então, no âmbito da mortalidade, a gente tem não só os humanos, mas também os outros seres. Então, por isso a gente começa com um círculo maior de mortalidade. Na sequência, dentro desse círculo maior, a gente tem os homens. Então, observe que os homens estão no âmbito da mortalidade, porque todo homem é mortal. Primeira premissa. Dentro do âmbito dos homens, a gente tem um segundo aspecto ali, que é exatamente o aspecto de Sócrates ser um homem. Se Sócrates é um homem, a gente volta lá para o gráfico e a gente tem que Sócrates, então, está dentro do círculo do H, né? Então, a gente chamou Sócrates de S, de novo, só para simplificação, para poder estabelecer ali no nosso desenho e visualizar melhor. Então, a conclusão, logo, Sócrates é mortal, é uma conclusão que nos permite acessar a verdade desse discurso, porque, visualizando o diagrama, a gente percebe que as coisas estão conectas e, de fato, Sócrates, sendo mortal e sendo homem, está dentro dos campos que prevêem as suas possibilidades em cada um desses círculos. Então, Sócrates é mortal é uma reflexão resultante de um conjunto de premissas, correto.
Então, perceba que aqui a gente teve um desdobramento de um raciocínio que nos permitiu acesso a algo que é logicamente verificável. Vejamos um segundo exemplo. Então, se a gente fala que todos os estudantes são dedicados, então no âmbito da dedicação, a gente tem aqui a premissa maior, né, dos dedicados. E aí, dentre, né, todos os dedicados aí nas suas coisas, a gente tem que os estudantes também o são. Então, a gente coloca dentro do círculo dos dedicados os estudantes. Ainda, né, a gente tem uma segunda premissa que diz que João, Maria, enfim, é um estudante. Então, vamos ficar aqui com o exemplo do João. João é estudante. Então, João está dentro do campo dos estudantes. Isso quer dizer que João é um terceiro elemento dentro daquele segundo elemento, que era dos estudantes, né? Então, a conclusão, logo, João é dedicado. Porque a gente percebe exatamente a conexão de duas premissas que originam um terceiro raciocínio. Vejamos como que essa estrutura pode ser pensada de um modo errado, por exemplo, e como que esse erro pode ser provado, inclusive, a partir dessa reflexão de Aristóteles, convertida nesses gráficos que nos ajudam a compreender pelo diagrama de Venn. Então, olha só, quando a gente fala, por exemplo, todos os homens são mortais, então a gente tem aqui um raciocínio que lembra aquele primeiro exemplo que tratamos. A segunda premissa diz que os cachorros são mortais. Então, veja bem, a gente tem uma primeira premissa que fala de todos os homens serem mortais e uma segunda premissa dizendo que os cachorros são mortais. Aí a conclusão disso, né, seria logo, os cachorros são homens. Não faz sentido, mas mais do que não fazer sentido, e aqui é óbvio que o exemplo é bastante evidente no seu erro, a intenção é mostrar como que o diagrama nos permite compreender a desconexão entre esses elementos. Isso, neste exemplo, fica bastante claro, mas num discurso, muitas desconexões estabelecidas entre as premissas podem sim parecer como verdadeiras, e é por isso que é tão importante a gente entender o que é essa estrutura. Então, observando aqui o diagrama de Venn, a gente percebe que no âmbito dos mortais a gente tem sim os homens e os cachorros, mas a gente não tem conexão entre essas duas premissas. Portanto, uma conclusão desse tipo é uma conclusão errada. Para isso, vale a gente entender que a gente está ainda pensando dentro dessas estruturas iniciais que já nos permitem uma primeira conclusão, de que a primeira premissa tem que ser sempre a mais universal possível. Nessa primeira reflexão, por quê? Porque eu começo sempre uma primeira premissa de um raciocínio com uma afirmativa universal. Por que essa afirmativa universal? Porque é justamente essa premissa maior que vai me permitir um desdobramento das reflexões menores. Então, até agora a gente viu uma universal, uma afirmativa universal, seguida de uma particular afirmativa. Então, por exemplo, né, o de Sócrates ser mortal é um individual, é uma questão particular, mas igualmente afirmativa, e uma conclusão possível. Nas próximas aulas a gente vai ver reflexões que começam com particularidades, que não são como essas dos nossos exemplos universais, e além disso, o que acontece com reflexões negativas, de negação? Será que eu posso, de uma universal afirmativa, chegar em alguma conclusão negativa? São esses desdobramentos lógicos que nos organizam o raciocínio e nos permitem mantermos-nos corretos no nosso modo de pensar. E é isso que a gente vai vendo na medida em que a gente vai compreendendo melhor essa teoria.